Rapaziada, então tropinha, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, mano. Cara, hoje, mano, vai ser um vídeo de HUD, tá ligado? Se você quer ter aquela movimentação insana, então quer facilitar os capa, que eu acho que pra mim, mano, o que facilita os capa, mano, às vezes até o HUD, tá ligado? Se tu não puxa capa, mano, às vezes é por causa do HUD. Mano, eu vou demonstrar 5 HUD, mano, muito bom mesmo, para você, mano, dar capa, mano, papo reto. O último sabe qual é o HUD, não. O último é meu HUD e eu vou mostrar, mano, o que eu o certo, quais os pontos positivos dele e os pontos negativos dele. E é isso, tropinha. Mano, se tu é novo, mano, já vai logo se inscrevendo aí, deixando um like, compartilhando. E não esqueça, mano, de compartilhar e se inscrever no canal, mano, pra dar aquela força pro canal, tá ligado? Então, primeiro HUD, mano, já vamos começar com esse daí que tá aparecendo na tela. Cara, você tem que tacar o gelo, mano, com o indicador. Com o dedo indicador da mão esquerda, mano, ali, mano, eu acho que facilita muito. Tem o troca de arma bem fácil, tá ligado? Que é embaixo do botão de correr, mano. E é o HUD tipo normal, só muda o gelo e troca de arma. Tropa, aquele que só muda o gelo e o troca de arma, mano, vai facilitar muito se tu quer jogar, cara, com um HUD de 3 dedos, tá ligado? Tem gente que bota um HUD de 3 dedos, muito absurdo. Agora vamos para pro segundo HUD, mano. Esse segundo HUD é que nem do level up, gelo ali na esquerda e só muda o só muda, mano, só o botão de agachar e levantar. Em vez de estar na direita, está na esquerda. E é isso, mano. Trocar de arma vai ajudar muito a vocês, mano. Mano, usa sempre trocar de arma, mano. Cadê trocar de arma? Às vezes tem gente que meu compara tipo com emulador, tá ligado? Que facilita muito a dar capa, movimentar, essas coisas. Eu acho, mano, a gente tem uma facilidade de puxar capa, mano, de acordo com a movimentação. Parece que a mira vai sempre direto na cabeça do cara na hora que tu tá com uma movimentação muito rápida. E tropinha, agora, mano, vou mostrar o terceiro HUD. O terceiro HUD, mano, pra quem quer dar aquele pulo de emulador, muito apelão. E também, mano, e daqui, mano, o HUD, mano, que tu tem que jogar, mano, de 3 dedos. Não tem como não jogar com 3 dedos, mano. E daqui é um HUD mais detalhado, você tem que usar um indicador. Além que é pra trocar de arma, clicar no botão do gelo. E o dedão é no botão de pular e o indicador é no gelo e no troca de arma. O resto é basicão, é contigo, tá ligado? Com o tempo tu vai pegando as coisas e vai facilitando. Tropinha, se tu, cara, conseguiu ver um desses HUD e quer aperfeiçoar um HUD igualzinho a esse, mano, eu indicaria você pegar pelo menos o segundo ou o terceiro que eu acabei de falar, mano. Que se tu for uma pessoa que gosta muito de jogar com HUD de 3 dedos. Agora, tropinha, esse HUD, mano, é pra facilitar, mano, de você, exemplo, melhorar sua movimentação, mas também, mano, melhorar tua escapa, mano, com a mira aberta. Porque eu acho que na hora que você coloca a mira no lado esquerdo, mano, tu clica na mira e puxando no capa, puxando o botão de dar tiro pra puxar a capa ao mesmo tempo, parece que a mira branca sobe e na hora que tu mira vai diretamente na cabeça. E é tipo um HUD normal, com o botão de trocar de arma ali na esquerda, gelo igualzinho do level normal, e é isso, tá ligado? E agora, tropinha, mano, esse daqui, mano, é o dos HUD, mano, que eu mais curto, tá ligado? Eu curto esse HUD demais, porque além de me ajudar, eu uso dois tipos de HUD, mano. Na hora que eu vejo que eu tô tô bugado em um HUD, aí eu troco de HUD e pego outro. Mano, esse é o HUD, mano, que tipo assim, esse é o HUD que eu jogo sempre X1. Eu quero ser tipo assim, um star play, tá ligado? Qualquer coisa que eu dou um tiro, mano, eu taco gelo, vários negócios, mano. E daqui, mano, é pra melhorar, mano, tua movimentação 100%. Mas o ruim desse HUD, mano, é assim, só o ruim, que você tem que fazer 5 comandos ao mesmo tempo, só com um dedão, tá ligado? Eu jogo com esse HUD com 2 dedos, mas eu acho que o certo é pra jogar com 3. Mas só que, mano, se tu for uma pessoa rápida, tá se dedicando aí pra melhorar tua jogabilidade, tá querendo melhorar, ser reconhecido no cenário do Free Fire, cara, eu te indicaria jogar até com esse HUD, mano. Pra algumas pessoas já demonstrei esse HUD aí, mano, e ajudou muitas pessoas, mano, com esse HUD, mano. Depende de cada aí. Cara, se tu tá assistindo o vídeo, cara, até aqui, mano, ainda não deixou o seu like, cara, e ainda não se inscreveu no canal, mano, cara, o que que tu tá fazendo, cara? Se inscreva no canal, cara, pra na hora que chegar vídeo novo, mano, sempre aparecer aí pra tua notificação, várias coisas aí, mano, que vai vir coisas novas. Esse daí, tropinha, é o meu HUD, tá ligado? Esse HUD, se tu perceber, botão de dar tiro lá em cima, botão de trocar de arma ali do lado do gelo.
E de correr, eu clico no botão de trocar de arma, gelo, e aperto no analógico para atacar o gelo mais rápido, e aperto no botão de correr. Avançar gelo é com o botão de dar tiro ali na esquerda. Às vezes eu taco o gelo com o botão da esquerda, que eu acho que pra mim fica bem mais fácil, tá ligado? Pra algumas pessoas não fica tão fácil assim. Tropinha, tô tentando ser o mais objetivo, mais foco assim possível assim nos meus vídeos, porque se eu ficar muito de enrolação, mano, eu acho que vai fazer vocês perderem muito tempo. Aí, pô, até eu não assistiria um vídeo de um cara que tá fazendo eu perder tempo e vezes tá me ajudando. Então, cara, se você, cara, gostou de algum HUD desses daí que eu demonstrei e vai te ajudar, se te ajudou, jogou um X1 dos Cria uma semana, viu que esse HUD está te ajudando, mano, não esquece, mano, compartilha o vídeo aí, mano, fala, pô, mano, olha o canal desse cara aqui, mano, ele me ajudou e tô melhorando cada vez mais, tá ligado? E aí, tropa, quem curtiu o vídeo aí, mano, já vai logo deixando um like, tamo junto, é nóis, tropinha, fui.